Fala, Pardi! Hoje a gente vai fazer a avaliação do TEX 578, a história Jetro, e 579. Bom, essa avaliação é a participação da tag Qual a Nota. Como funciona a tag Qual a Nota? Nós da Fanzine Stories mandamos para amigos, colegas que geram conteúdo em quadrinhos, né, e mandamos um arco do TEX mensal para cada um arco diferente. E cada um deles está lendo e fazendo a sua avaliação, nota, no caso roteiro, desenho, ou o que quiser avaliar e dar a sua nota no vídeo, tá? Essa tag foi iniciativa do JR, do canal Nona Arte. Ele montou o grupo, a gente já tinha feito uma outra tag e agora a gente está na segunda tag, onde nós da Fanzine Store resolvemos participar enviando, né, as HQs, os arcos do TEX para os participantes, né? Então tá sendo muito legal o pessoal ver o pessoal ler, né, essa historinha do TEX mensal, que ela é gostosa, é pequenininho, um livrinho leve, né? Cada um ganhou as duas revistinhas, então foi bem bacana, uma leitura bem boa, é rápida, é fácil de falar dela, porque a história não é muito longa, né? Então todos ganharam arcos que eu separei de 2 edições para não ficar muito extenso. Então é muito legal. E para mim ficou a história Jetro, do 578. Né? Essa história Jetro na primeira edição, e no 579 ela está com o nome de As Três Letras do Terror, que seriam o KKK, da Ku Klux Klan. Então é uma história que fala sobre racismo. Tá? Quem me indicou para essa tag foi o Ricardo Ribeiro, do canal Almanacs e Coleções. Valeu, Ricardo, muito obrigado. E vai estar o link do canal também na descrição com os demais participantes. Vai lá, se inscreve, olha o vídeo do Ricardo, se inscreve no canal dele aí para incentivar a nossa cultura dos quadrinhos também. Também quero fazer um agradecimento ao JR, né, do canal Nona Arte, que graças a ele essa iniciativa está rolando. Já estamos na segunda tag. Espero que venham outras para a galera se fortalecer e trazer conteúdo, né, para a comunidade dos quadrinhos em geral. Beleza, gente? Vamos para a história então. Cara, essa história ela tem referência com TEX Ouro 83, tá? Não impede a leitura, nessas duas aqui tu consegue ler e entender toda a história, mas esse personagem, o Jetro, ele no TEX Ouro 83, na história A Grande Invasão, ele foi parceiro do TEX junto com outro personagem chamado Glenn. E aí eles salvaram lá um forte, né, e tiveram uma luta contra os Apaches, foram transformados em heróis em função da atuação deles nessa história. Recomendo, se tiver condição de adquirir o TEX Ouro 83, ler essa história, é uma história sensacional. Tá? Bom, vamos para a história aqui do Jetro. Então a história começa, cara, com Jetro já nas terras dele, lá na cidade dele. Ele manda o melhor amigo dele, o capataz da fazenda, levar o filho dele embora. Né? Existia também o filho do capataz, que era indígena, que já tinha saído antes. Por quê? Porque a fazenda dele ia ser invadida por alguém que queria comprar as terras dele e ele não queria vender. Né? O Jetro é um negro, de família negra, filho dele negro também, amigo do Tex, então já ele sofreu muita discriminação, né, muito racismo. Bom, e aí essa história começa com esse pessoal saindo da fazenda e ele ficando sozinho, armado, e com algumas armadilhas para aguardar esses caras que vão querer ou comprar a fazenda dele, ele vende por um preço de banana, ou iam matar ele, exterminar com ele, e era isso. Né? Então praticamente não tinha saída, por isso que ele mandou o amigo dele levar o filho dele para longe, porque, né, ia vir vários cavaleiros lá para liquidar com ele, e ele não ia entregar a terra, ele ia acabar morrendo e lutando, né? A esposa dele já tinha sido morta por algum personagem desses aí, né, dessa turma que vinha aí. Né? Então aparecem cenas dele no túmulo da esposa, dizendo, hoje é meu último dia, em breve eu vou estar junto contigo, tal e coisa, porque ele sabia que não tinha escapatória, ele ia acabar morrendo, ele só se preocupou em tirar o filho dele dali. Bom,
E aí, cara, quando ele se prepara alguma das armadilhas, acontece que o filho dele retorna. O filho dele descobre, por algum motivo, que ele estava nessa enrascada. Ele saiu, não tinha entendido, né? E retorna para casa, né? E aí, cara, no filho dele ao retornar, quase cai numa das armadilhas, né? E aí, caiu, mas o cavalo dele morreu, mas o guri salvou, tal e coisa. E aí, cara, e aí o filho dele disse, não, cara, assim, ó, eu não, na verdade, eu não descobri, eu vi a conversa de vocês ontem à noite, tal e coisa, então eu fingi que estava indo embora, mas quando eles se distraíram lá, o pessoal que estava levando o menino embora, eu voltei de novo para te ajudar, porque eu quero ficar contigo, então. E aí começa a história dentro da história. Porque aí o filho dele pergunta, pai, me conta aquela história que tu foi herói e tal coisa. E aí ele começa a contar, né, o que aconteceu depois da história que ele foi herói, né, com Tex e com Glenn, né? Quando eles, porque ele, a partir desse momento dessa história lá do Tex-Ouro 83, eles acabaram sendo presos, porque o Jeto, ele tinha matado o patrão dele, né, uma fazenda, porque o patrão tinha matado a esposa dele, uma história assim. O Glenn também tinha sido bandido, tal e coisa, mas também foi um herói de guerra. E aí ele começa a contar para o menino, não a história do Forte, que ele já tinha contado, mas a história de o que aconteceu depois do Forte. E aí entra uma história dentro da história, que onde eles fazem uma limpeza na cidade, uma cidade totalmente racista, né? Mesmo apesar depois da guerra ter encerrado, né, os negros já estavam livres, mas dentro daquela cidade sulista ainda existia, tava, no caso, o dono do banco, o médico, né, o dono do bar, todo mundo era da Ku Klux Klan. Eles se vestiam de branco e caçavam os negros iguais, mesmo depois do encerramento da guerra. Bom, aí o que acontece, cara? O Tex, quando ele sai da cadeia, o Jeto, ele volta para essa cidade com o Tex e com o Glenn. E aí eles conseguem fazer uma limpa nessa cidade, né? Cara, a história tem várias viravoltas, cara. A história é muito boa, né? Olha aqui os desenhos, né? O traço dos desenhos é muito bom, com muitos detalhes, ó. Um traço fininho, com bastante detalhe, muito legal. E é uma história assim, ó, o tempo todo ela tem aventura, né? Assim, o tempo todo tem conflito, tem aventura, é bem dinâmica. Passando aqui para ver se o pessoal consegue enxergar isso aí. Aqui a segunda, vamos pegar o início aqui da segunda história. Então, essa história dentro da história, ela é contada, ela entra na segunda edição e vai quase até o final, né? Ele contando para o menino essa história enquanto está aguardando chegar esses caras aí que estão vindo. Bom, então por isso que é uma história dentro da história. Bom, essa história encerra, né, quando eles praticamente liquidam esses caras. Alguns morrem, outros vão presos no conflito, né? E aí, cara, o interessante é que a cidade é muito racista. Os caras que foram presos, não vai dar nada, nós vamos ser soltos, o juiz vai nos libertar. Só que aí, porque vai chegar o exército, né? Só que aí eles mandam o exército dos soldados búfalos, tá? Soldados búfalos, a história deles é contada no Tex 112. Então, uma referência aos soldados búfalos. Tem esse Tex 112 a gente tem em grande quantidade ainda na Fanzine Store, né? Não sei a época que está olhando esse vídeo, mas no momento a gente tem. Então ainda dá para adquirir uma história sensacional. Os soldados búfalos, o que eram? Eram soldados negros que lutaram na guerra, né? E eram grandes guerreiros, porque eles eram fortes, eles eram cavaleiros, eles sabiam, eles tinham uma luta que não era só uma luta em defesa de uma bandeira, mas sim pela liberdade deles. Então eram soldados que não estavam lutando por grana ou por alguma questão política, né? Mas sim por uma questão já de liberdade, de luta contra o racismo. Bom, e aí foi para a cidade esses soldados búfalos lá para ficar monitorando ali um mês na cidade, circulando por ali, para o povo se acalmar e entender que a partir daquele momento os negros tinham espaço naquela cidade,
para entrar no restaurante, para entrar no bar, para entrar na farmácia, para poder circular, que antes eles não tinham mesmo com a liberdade conquistada na guerra. Bom, encerra-se essa história dentro da história e aí volta para o momento em que o pai e o menino tá ali dizendo, cara, agora tipo, nós vamos morrer junto, não era para ter voltado, eu vou começar a atirar nos caras quando chegarem aí, que tava vindo aqueles caras já a cavalo, uns 20, né, uns 20 pistoleiros lá com um cara que queria comprar fazenda. Eu vou distrair eles e tu foge pelos fundos e vai embora. E o guri não quis, diz, não, eu vou ficar contigo e vamos lutar. Bom, o interessante, cara, o legal da história é que assim, ó, quando os caras chegam e começam a atirar na casa, daqui a pouco eles começam a receber alguns tiros de fora. E aí, cara, é a surpresa sensacional. Agora é o spoiler da história. Infelizmente, tenho que contar aqui. Se tu não gosta de spoiler, desliga agora, que é a parte final, mas eu vou contar e aí, né, vai do teu critério escutar ou não. Cara, sensacional. Quando eles estão naquela enrascada que não tem saída, começa de uma colina os tiros. E aí, a história mostra que chegou lá aquele índiozinho que eles acharam até que tinha fugido para não morrer, que era o sobrinho do capataz, chamou o Tex. O Tex trouxe o Kit Carson, trouxe o Kit Wheeler e trouxe o Jack Tigre. E veio o capataz, que é o pai do índiozinho. E mais alguns guerreiros navajos, né? Alguns índios navajos, para ajudar a combater esses caras. Porque no passado o Tex tinha prometido para eles que sempre que eles tivessem algum problema, que um chamaria os outros. O Glenn, que seria o terceiro personagem, que era o cara que acompanhou eles na história, dentro da história, naquela segunda história ali que ele contava pro filho dele, o Glenn nesse momento já teria partido, já tinha morrido, né? Então tava o Tex, mas tava os 4 pares e muito legal. O desfecho dessa história é sensacional e ainda acaba a história lá com uma volta de novo ao passado, onde mostra o último momento que o Tex falou com o Glenn, quando eles se separaram depois do evento da história, né, da história de dentro da história, né, que foi quando eles limparam a cidade, cada um foi para um lado, né, o Tex ainda convidou o Glenn para morar com ele na aldeia Navaja e tal, ele não se negou, disse que ia para uma vida de aventuras e aí acabou morrendo e não participou do desfecho da história final, mas mostra, né, o último encontro do Tex para fechar esse arco, essa história. Cara, assim, ó, uma história sensacional, com referência a 2 Texoro, que seria o Texoro 83, a grande invasão, como eu falei, e o Texoro 112, os soldados búfalos, tá? Ó, recomendo, eu vou dizer assim, ó, cara, nota, desenho, nota 10, enredo, né, e história, nota 10, tá? Até eu não falei quem escreveu essa história, né? Então essa história, ela tem o texto do Bozelli, bom, indiscutível, né? E os desenhos do Mastantuono, tá? Bozelli e Mastantuono, cara. O nome da história é Jetro, tá? A segunda parte da história é As Três Letras do Terror. Uma história sensacional e que coloca em voga a questão do racismo, que hoje a gente ainda vive na nossa sociedade, cara. A gente ainda vive numa sociedade racista, né? Que discrimina negro, que discrimina o índio, que discrimina a questão da identidade de gênero, né? Então, a gente ainda está nessa luta nos tempos de hoje. E essa história é sensacional. Bom, hoje a gente tem que resolver as coisas, né, de uma maneira sensata, buscando espaço, né, para as pessoas, para a voz das pessoas, defendendo, né, aqueles que estão sendo prejudicados, mas naquela época o Tex resolveu isso na bala. O que também não adiantava muito, que os Estados Unidos é um país muito grande, ainda é racista até hoje, né? Então o racismo é um mal no mundo, né? Não só o racismo, mas também a xenofobia, né? Então, então a gente tem muita coisa para evoluir no nosso mundo ainda, mesmo nos tempos de hoje. Mas nessa história aqui, cara, deixa bem escancarado aquela época como era o racismo. Os caras chegavam e não ia com a cara do negro, ia lá, botar numa árvore, enforcava, inventava qualquer desculpa, que ele roubou uma maçã e era isso, né? Então não tinha
não tinha lógica e não aconteceu nada com os caras porque eram brancos. Gente, assim, ó, essa história foi sensacional, tá? O que acontece agora? Eu quero chamar agora, para o próximo vídeo, para a próxima tag, a Érica dos 6 quadrinhos, tá? Então, Érica, vai ficar contigo contar a história das 2 revistas que tu recebeu, né? Contar para nós aí a tua história e dar a tua nota, tá? Galera, valeu, espero que vocês tenham gostado aí desse breve resumo, essa resenha da história. Recomendo, tá? Aqui na Fanzine Store a gente tem, tá, em grande quantidade o Tex a partir do 578, por acaso, para frente a gente tem em grande quantidade. Então quem quiser adquirir essas histórias aí, entre em contato com a gente na Fanzine, que pode ser que tu ainda tenha na época que tu olhar o vídeo. Beleza? Grande abraço, valeu, Pardi, até a próxima.